Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém! Mais uma vez eu estou muito contente e alegre em poder voltar aqui para juntos prestarmos mais um culto ao Senhor. Eu acredito que é a terceira vez hoje que eu retorno para cá para pregar. A primeira vez, eu não sei se os irmãos se lembram, eu preguei sobre a necessidade da cruz, em João capítulo de número 3. Da segunda vez, eu preguei sobre as 3 tentações da cruz, em Mateus capítulo de número 27. E eu quero tomar as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse: E eu não me canso de vos falar a mesma coisa, porque o que eu vos ensinei é o que eu recebi do Senhor. Aleluia. Então nessa noite eu quero continuar uma série de pregações que, pela graça de Deus, eu estou fazendo com relação à cruz. E hoje nós vamos meditar sobre Paulo e a cruz. Portanto, eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, e vamos ler o versículo de número 14. Mais uma vez eu expresso a minha gratidão ao Fernandes. Deus continue lhe abençoando poderosamente. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade que o irmão nos concede. Que Deus continue vos abençoando. Também ao pastor, à pastora, a todos os membros, obreiros. Se sintam abraçados por mim, tá? Amém, Jesus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 14. Todos encontraram? Amém. Está escrito: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Amém. Então este texto, ele é o ponto de partida para a nossa reflexão nesta noite sobre Paulo e a cruz. Antes de abordarmos alguns tópicos relacionados ao verso que nós fizemos menção, eu gostaria de apresentar uma rápida biografia acerca do apóstolo Paulo. É de conhecimento de todos nós que ele outrora era chamado de Saulo de Tarso. E os primeiros registros que a Bíblia nos mostra acerca desse homem, por nome Saulo, é um pouco meio que assustador, porque em Atos capítulo 8, diz que ele consentiu na morte de Estevão, e que as testemunhas que acusaram Estevão deixaram as suas vestes aos pés de um jovem por nome Saulo. Consequentemente, o que a Bíblia vai nos mostrar sobre Saulo é que ele era um perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Ele era um homem que odiava o evangelho de Cristo. Ele era um homem que odiava o caminho do Senhor. E um dia ele pede cartas de autorização ao Sinédrio, a fim de perseguirem os irmãos que se encontravam em Damasco, a fim de os prender e os conduzirem para Jerusalém e os serem julgados, espancados e açoitados. As informações que teremos acerca de Saulo é que ele entrava nas casas, pegava homens e mulheres, os espancava, os feria, os torturava psicologicamente, a fim de fazer com que esses irmãos viessem negar a sua fé em Cristo Jesus. E na medida em que Saulo ele vem crescendo em fúria, na medida em que Saulo ele vem avançando em perseguição, quando ele está no caminho de Damasco, Jesus se apresenta para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que é que você me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí ele faz uma pergunta: quem é? E Jesus os responde: eu sou Jesus.
se tinha um dos nomes pelo qual Paulo mais odiava, era o nome de Jesus. E o que me surpreende é a forma como Jesus se revela para ele. Quando Paulo ou Saulo pergunta quem és, Jesus não responde dizendo eu sou o Filho de Deus. Jesus não responde dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não responde dizendo eu sou o Messias. Mas Jesus já o responde ferindo o seu ego dizendo eu sou Jesus. O nome a quem você tanto odeia, o nome a quem você tanto persegue. E Jesus surpreende Saulo e o transforma em uma nova criatura. Ele é transformado, ele fica cego durante 3 dias. Deus o envia a Ananias para orar por ele. Ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar dentro de algumas sinagogas. Depois ele recebe o auxílio e as instruções de Barnabé. Ele é separado como missionário em Atos capítulo de número 3. E depois de Cristo ele se torna um dos homens mais influentes que nós vamos ter dentro da história do cristianismo. Paulo, quando ele escreve para a igreja da Galácia, essa carta, ele escreve com 2 propósitos. O primeiro propósito de Paulo era fazer uma defesa acerca do seu apostolado, porque quando ele sai das igrejas da Galácia e vai abrir ou plantar igrejas em outras regiões, quem chega na Galácia são os judaizantes, os judeus que pregavam a importância da circuncisão, a importância de se guardar a lei, e eles colocavam em dúvida o evangelho que Paulo havia apresentado para os irmãos na Galácia e também colocavam em dúvida acerca do apostolado de Paulo. É por essa razão que ele, diferente das outras epístolas, onde ele sempre começa dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, nessa epístola ele começa um pouco diferente. Ele já começa dizendo Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo já começa essa carta dando uma defesa do seu apostolado, dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu sou o que sou, não é porque eu fui nomeado pelos 12 apóstolos, não é porque lançaram a sorte e a sorte caiu sobre mim, mas eu sou apóstolo é por conta da graça de Deus, é por conta do Cristo ressurreto. Ele se apresentou para mim no caminho de Damasco e aprovou o meu ministério e contou comigo para o chamado dos gentios. E depois Paulo, ele vai fazer uma defesa acerca do evangelho que ele está pregando. Depois que ele defende o seu apostolado no versículo de número 1, a partir do versículo de número 6 ao versículo de número 10, ele faz uma defesa do evangelho que ele estava pregando. Ele fala, olha, eu me admiro que tão depressa vocês passaram do evangelho que Cristo vos chamou em graça para um outro evangelho, que na verdade não é evangelho coisa nenhuma, que não é o verdadeiro evangelho autêntico de Cristo Jesus. Então são essas 2 primeiras defesas de Paulo. Ele defende o seu apostolado e ele defende o evangelho. E após dele fazer essas defesas, ele se dirige não mais aos perseguidores, mas ele vem escrevendo, falando com os irmãos, olha, quem foi que vos fascinou, quem foi que encantou vocês, quem foi que ludibriou vocês, porque eu, quando eu fui ter convosco, eu apresentei para vocês Jesus Cristo e este crucificado. Quando eu cheguei até a cidade de vocês, eu não apresentei uma salvação baseada nas obras e nem muito menos através da lei, mas eu apresentei a vocês uma salvação que está baseada, convicta e segura exclusivamente na obra de Cristo Jesus. E é essa lembrança que Paulo quer enxertar na mente dos irmãos na cidade de Gálatas. Cristo
Cristo é o único meio seguro de salvação para vocês. E a mensagem dos judaizantes era: se vocês não guardarem a lei, se vocês não se circuncidarem, se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem aquilo, vocês não serão salvos. E por um outro lado, o apóstolo Paulo pregava: vocês não são salvos ou não serão salvos por conta daquilo que vocês podem fazer, mas vocês serão salvos por aquilo que Jesus já fez. Aleluia. Porque a lei dizia: farás e não farás, farás e não farás, farás e não farás. A responsabilidade estava depositada totalmente sobre os homens. Mas na nova aliança, a responsabilidade é depositada sobre Cristo Jesus. Ele fez tudo, ele cumpriu a lei por nós. E Paulo vem exaltando a cruz de Cristo aqui nessa carta aos Gálatas. E alguns chamam essa carta aos Gálatas de o grito da reforma, porque ela foi usada muito por Martinho Lutero, tanto que eu acredito que ele escreveu dois ou mais comentários acerca da carta aos Gálatas, combatendo contra a igreja em Roma, contra o cristianismo papal. E ele se utilizou muito dessa carta, porque essa carta, ela realça que a autoridade está nas mãos de Jesus, e não nas mãos dos líderes, e nem muito menos nas mãos da igreja. A Bíblia não faz o que a igreja manda, a igreja faz o que a Bíblia manda. É totalmente ao contrário. Não é a Bíblia que depende da igreja, mas é a igreja que depende da Bíblia. Aleluia. Não é a igreja que determina os ensinamentos da Bíblia, mas é a Bíblia que determina os ensinamentos da igreja. E Paulo, no capítulo de número 6 e no versículo de número 14, que nós fizemos menção, ele disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Agora, como pode um homem como Paulo se gloriar na cruz de Cristo? O que foi que aconteceu com ele? Aliás, antes de Paulo se gloriar na cruz, em que ele se gloriava? Quando nós lemos Filipenses capítulo de número 3 e o versículo de número 4, nós encontramos a glória de Paulo no passado, em que ele se gloriava. Veja o que diz Filipenses 3, versículo de número 14. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Então, aqui está nesses versículos as glórias do passado do apóstolo Paulo. Paulo, primeiro, ele se vangloriava ou ele se gloriava por conta da sua nacionalidade. E isso era tão importante que existia algumas pessoas que se circuncidavam para serem vistos como judeus convertidos. Paulo, ele não precisava fazer isso, porque ele era judeu de nascimento. Então, ele se orgulhava disso, porque na veia dele corria o sangue de Abraão, porque ele era descendente do grande patriarca dos hebreus, o grande pai na fé, Abraão. Então Paulo, ele se gloriava acerca da sua naturalidade por ser judeu. Agora, uma outra razão pela qual Paulo, ele se gloriava é porque ele aprendeu aos pés do melhor professor da sua época. Aleluia. Os seus pais o enviaram a Jerusalém para que ele aprendesse aos pés de Gamaliel. Se alguém chegasse até Paulo e dissesse assim: com quem você aprendeu? Quem foi o seu professor?
ele se enchia de orgulho e dizia: eu aprendi aos pés do Rabino Gamaliel, o melhor professor que podemos encontrar no nosso meio em Jerusalém. Então ele se gloriava nisso. Uma outra razão pela qual Paulo se gloriava é porque ele pertencia à tribo de Benjamim. Para quem pertencia à tribo de Benjamim, quando eles pensavam acerca do primeiro rei de Israel, eles se orgulhavam, eles se vangloriavam, porque o primeiro rei de Israel, ele veio da tribo de Benjamim. E quem foi? Saul. E veja que existe uma grande semelhança entre o nome Saul e o nome Saulo. Saul e o nome Saulo. Então muitos também acreditam que a razão do nome Saulo é em homenagem ao primeiro rei de Israel que pertencia à tribo de Benjamim. Então essa era uma outra razão que levava Paulo a se gloriar, que levava Paulo a se orgulhar e dizer: olha, eu pertenço à família real. Eu pertenço à primeira tribo que teve o seu rei em Israel. E ele ostentava isso, ele se orgulhava disso. Então essas são as razões pelas quais Saulo ou Paulo, ele se gloriava. Ele se gloriava porque era natural judeu. Ele se gloriava porque ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Ele também se gloriava porque pertencia à tribo de Benjamim. Mas também existia outra razão que ele se gloriava, é porque ele era fariseu. Só que além dele ser fariseu, a Bíblia o chama de fariseu de fariseus. Imagine a glória que esse homem enxerga em tudo isso. Eu excedi a todos. Ele diz isso na carta aos Filipenses. Eu excedi a todos. Eu fui mais zeloso do que todos, ao ponto que eu cheguei ao cargo de fariseu de fariseus. Ele chegou a uma posição tão influente que ele pede cartas de autorização para prender os cristãos e ele ainda leva uma comitiva junto com ele. Veja o alto grau, o alto nível que ele alcança. E ele também se vangloriava disso, porque ele era fariseu de fariseu. Ele era um especialista na lei. Ele conhecia melhor do que muitos do seu meio acerca da sua linhagem, acerca do seu farisaísmo. Uma outra razão que Paulo também se vangloriava era por conta da sua cidade de nascimento. Quando ele faz uma das suas defesas no livro de Atos, ele disse assim: olha, eu sou da cidade de Tarso, uma cidade não insignificante. Ou seja, eu não sou de qualquer lugar, eu sou de Tarso, uma grande cidade influente, uma cidade onde tem muitos filósofos, onde tem muitos poetas, uma cidade universitária, onde as pessoas têm que sair daqui, onde as pessoas têm que sair da sua cidade para ir para a minha cidade Tarso para estudar. Mas enquanto as pessoas iam para Tarso estudar, Saulo ele foi para Jerusalém aprender aos pés de Gamaliel. E ele também se gloriava por conta da sua cidade. Ele se gloriava por conta de tudo isso, irmãos. E o seu coração inchava. E ele se sentia um dos homens mais privilegiados por conta dessas glórias. Até o dia em que ele teve um encontro com Cristo Jesus. Aleluia. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele diz na carta aos Filipenses: olha, tudo isso, na verdade, eu tenho também por perdas todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Se vocês perguntassem, ou se nós perguntassem para Paulo, o que era a glória do passado comparado com a glória do presente? Ele diria: a glória do passado era semelhante a esterco, porque eu olhei para a cruz de Cristo e percebi que essas glórias do passado não são nada comparado com a glória que emana da cruz de Cristo. Glória a Deus, aleluia.
Ele diz: eu considero tudo isso como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Agora, a glória de Paulo, o meio pelo qual ele vai se gloriar, ele vai se exaltar, não é mais em nenhum desses artifícios que eu apresentei a vocês até agora. Agora, veja aqui em Gálatas capítulo de número 6, no versículo de número 13, veja só o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, ó: porque nem ainda esses mesmos, se referindo aos judaizantes, que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, olha só, para se gloriarem na vossa carne. Enquanto os judeus se gloriavam na sua carne, o apóstolo Paulo, ele se gloriava na cruz de Cristo. Agora, o que é a palavra da cruz? O que era a palavra da cruz para um judeu? O que era a palavra da cruz para um grego? O que era a palavra da cruz para um incrédulo? Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, ó: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Aí no versículo de número 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, para essas três classes, para os incrédulos, para os judeus e para os gregos, a palavra da cruz é vergonha, a palavra da cruz é loucura, a palavra da cruz é escândalo. Mas o apóstolo Paulo diz: mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Aleluia. A cruz passa a ser o ponto central, a mensagem central no ministério do apóstolo Paulo. A tal ponto que ele, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. E qual é esse testemunho de Deus? É a palavra da cruz, é a mensagem da cruz. Ele diz: eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Graças a Deus. E este crucificado. Paulo, ele exaltava a obra de Cristo naquela cruz. E enquanto muitos se escandalizavam acerca desta mensagem, Paulo, ele se gloriava, porque ele se agarrava às obras de Cristo, como o único meio pelo qual importa que ele fosse e foi salvo. E ele vem dizendo: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Por que que ele se gloriava na cruz? E agora eu quero apresentar algumas razões porque o apóstolo Paulo se gloriava na cruz. Primeiro, ele se gloriava na cruz por conta do conhecimento que ele tinha acerca da cruz. E há três conhecimentos acerca da cruz. O primeiro conhecimento é o conhecimento histórico. Qual é o conhecimento histórico? Você já ouviu alguém pregar quando dizem que naquelas épocas as pessoas que se levantavam contra o sistema de Roma, eles eram subjugados, eles eram açoitados, eles eram condenados e eram obrigados a carregar a cruz até o local de execução. E essa tarefa, essa condenação estava reservada para os piores criminosos, para os piores homens. Então esse é o conhecimento histórico acerca da cruz. O segundo conhecimento acerca da cruz é o conhecimento teológico.
Como é que funciona isso? É quando nós começamos a falar algumas palavras técnicas como propiciação, justificação, redenção, remissão, glorificação. Então tudo isso engloba em um segundo conhecimento acerca da cruz. E qual é o terceiro conhecimento acerca da cruz? É um conhecimento diferente do conhecimento histórico e também é diferente do conhecimento teológico, porque o terceiro conhecimento da cruz é um conhecimento experimental. Aleluia. Não é um conhecimento que nós adquirimos através de livros e pesquisas, mas é um conhecimento experimental, quando nós renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e passamos a seguir a Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos conhecem a cruz historicamente. Outros também conhecem bastante a cruz teologicamente, mas poucos conhecem a cruz experimentalmente no seu dia a dia. E para falar como o apóstolo Paulo falou, com tanto conhecimento, com tanta propriedade, com tanta ênfase, só alguém que experimentou a cruz para falar como ele falou. Porque é fácil pregarmos a cruz, mas viver uma vida crucificada não é. É necessário morrermos diuturnamente e carregar a cruz que Cristo oferece para nós. E o problema dos dias de hoje não é porque a mensagem da cruz tem estado ausente dos púlpitos, não é esse o problema. O problema é que nós temos o conhecimento histórico, nós temos o conhecimento teológico da cruz, mas mal temos esse conhecimento experimental de viver a cruz diuturnamente, de amar como a cruz nos mostra que devemos amar, de perdoar como a cruz nos mostra que devemos perdoar. E o maior desafio para um homem e para uma mulher é se aproximar da cruz experimentalmente. Glória a Deus. Aleluia. Se aproximar dela experimentando ela, deixando os nossos trapos de imundícias para trás, deixando a nossa autoconfiança para trás e confiando tão somente na cruz de Cristo, ao ponto de dizer: mais longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Então existem esses três conhecimentos acerca da cruz. Conhecimento histórico é bom, é essencial. O teológico, maravilha. Mas se nós não tivermos esse conhecimento experimental, a nossa mensagem vai falhar. Se eu que prego para vocês nesta noite não tiver a cruz como algo experimentado por mim diariamente, a minha palavra aqui será simplesmente palavras e o Espírito Santo me deixará vazio e sozinho na pregação. Mas se eu experimento a cruz diariamente, o Espírito Santo vai estar comigo, me guiando e conduzindo as minhas palavras ao seu coração. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Nenhum pregador ele fica órfão pregando a mensagem da cruz quando ele a prega como alguém que a experimentou. E que Deus não nos deixe órfão na pregação. E que o seu Santo Espírito esteja ao nosso lado, guiando as nossas palavras, controlando os nossos lábios para falarmos palavras que trazem vida e vida em abundância. Glória a Deus. E Paulo se gloria por conta desse novo conhecimento que ele tem da cruz. Mas ele também se gloria na cruz de Cristo, irmãos. Porque ele sabe que agora ele não é resgatado para Deus por conta da sua observação concernente à lei. Mas ele é resgatado porque Cristo substituiu. Veja o que Paulo disse em Gálatas 3, versículo 13. Ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui é a razão por que ele se gloria na cruz. Ele se gloria na cruz é porque ele sabe que Jesus assumiu o lugar dele.
É porque ele sabe que ele era um escravo. Escravo de si mesmo. Escravo do pecado. Mas que ele foi resgatado por Cristo Jesus. Olha o que ele diz. Cristo nos resgatou. Essa palavra resgatou, ela sugere para nós 3 ideias. A primeira ideia é de libertação. É um resgate, é algo que é feito por alguém que conquista a liberdade de outra pessoa que se encontra cativa. Então, quando ele diz Cristo nos resgatou, ele está dizendo Cristo nos tirou do jugo do pecado. É por isso que quando ele escreve aos Romanos, ele diz, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Por quê? Porque Cristo nos resgatou, porque Cristo nos libertou. É por isso que ele dá tanta ênfase no capítulo de número 5, dizendo, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. A segunda ideia que temos sobre a palavra resgate ou resgatou é um pagamento, um resgate é uma soma de dinheiro que é paga em troca da libertação de alguém. Ou seja, algo foi oferecido em troca da libertação. Algo foi oferecido em troca do resgate. E o que foi? Como foi que Cristo nos resgatou? Como foi que Ele nos comprou? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, vocês foram comprados, foram resgatados com bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus tanto no vosso corpo quanto no vosso espírito. Agora, com que fomos comprados? O apóstolo Pedro, ele diz, sabei, pois, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, que fosseis libertados da vossa vã maneira de viver. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas foi com precioso sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, o sangue de Cristo foi o preço da nossa libertação. Glória a Deus. Mas esse sangue de Cristo que foi derramado não foi oferecido a outra pessoa a não ser para Deus. Por quê? No livro de Atos está escrito que ele comprou para Deus a sua igreja, oferecendo o seu sangue. Vocês já ouviram alguém dizer que certa vez o diabo estava leiloando a humanidade e que Jesus estava ouvindo e que o diabo perguntava quem dá mais, fazendo um leilão da humanidade, e Jesus disse, eu compro, o ouro paga, e o diabo disse, não paga. E Jesus perguntou, reinos paga? E alguns dizem, não paga. E Jesus pergunta para o diabo, então o que é que paga? E ele diz, o teu sangue. E aí alguns dizem que Jesus deu o seu sangue para o diabo para salvar a humanidade. Mas isso é uma grande heresia, irmãos. Porque se o sangue de Cristo foi oferecido ao diabo, ele não teria nenhum poder sobre nós. Porque o sangue foi dado ao diabo. Então nenhum poder o sangue de Cristo teria para nós se o sangue de Jesus fosse ofertado ao diabo. Então para quem foi ofertado o sangue de Cristo? Veja o que diz Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 14. Ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então veja que isso é furada. Alguém que prega dizendo que o sangue de Jesus foi oferecido ao diabo para resgatar a humanidade, isso é uma heresia, isso é tornar vã a cruz de Cristo. E existe esse perigo de tornarmos vã a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse aos crentes em Coríntios, olha, eu não batizei ninguém, porque eu não quero tornar vã a cruz de Cristo. E quando é que nós tornamos vã a cruz de Cristo?
É quando nós afirmamos palavras semelhantes a essa, que o sangue dele foi derramado para o diabo. Ou então, quando falamos que homens e mulheres são salvos ou salvas por aquilo que fazem, não por aquilo que Cristo fez e continua a fazer. Aí nós tornaremos a cruz de Cristo vã. E essa razão pela qual Paulo ele se gloriava na cruz é porque Jesus os resgatou. Então nós temos esta segunda ideia da palavra resgate, que é pagamento. A terceira ideia é aquele a quem o resgate é pago. Que para quem foi? Foi para o próprio Deus, conforme nós lemos na carta aos Hebreus. E esta é uma das razões pela qual ele se gloria na cruz. É porque ele olha para a cruz e vê que Jesus o substituiu. Ele vê que Jesus se entregou por ele. Essa é a segunda razão. Veja o que ele disse em Gálatas 2:20. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha só o que ele diz: eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual, aqui está a razão pelo qual ele se gloria na cruz, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que ele está dizendo? É que Jesus se deu por ele. Mas Jesus não se deu tão somente por Paulo. Ele também se deu por nós. Veja o versículo 4 do capítulo 1. Ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, se Paulo ele pode se gloriar na cruz, porque por meio da cruz Jesus se entregou por ele, nós também temos razões de sobra para se gloriar na cruz, porque ele se entregou por Paulo e também se entregou por nós. Aleluia. Se entregou por nós. E não podemos ser diferentes do apóstolo Paulo. Nós temos que olhar para a cruz, não para a cruz de madeira, não para a cruz como um instrumento de tortura, mas temos que olhar para a cruz como uma obra vicária realizada por Cristo Jesus. Nós temos que olhar para Ele como alguém que nos substituiu, como alguém que comprou a nossa liberdade sem nos pedir nada em troca, até porque as nossas mãos estavam atadas, os nossos pés estavam atados, nada nós podíamos fazer, mas Cristo, que é o valente, mais valente que o valente, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele se entregou por nós, se entregando sem medida, se entregando sem reserva. Agora, se Cristo se entregou por nós, será que não vale a pena nós continuarmos nos entregando por Ele? Glória a Deus. Agora, a vida da cruz é o seguinte: ela custou a vida do próprio Jesus. E não tenha dúvida que ela vai custar, está custando a nossa vida. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida por amor de si mesmo, perdê-la-á. Agora, quem quiser ganhar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Achá-la-á. E esta é a razão pela qual ele se gloria na cruz. É porque Jesus se entregou por ele. Agora, há 3 coisas que ele diz aqui em Gálatas capítulo 6. Primeiro, ele afasta de perto dele qualquer possibilidade dele confiar em si mesmo e ele se vangloriar em qualquer outra coisa. Aí ele diz: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo não tem nada nele que me atraia.
Não há nada nele que possa me satisfazer. Por quê? Porque eu morri. Eita Deus. É como se para o mundo eu se tornasse inexistente. Eu não existo mais para o mundo. Eu não tenho mais parte no mundo. E esse mundo aqui que Paulo se refere é um sistema mundano. É um sistema que contradiz com o plano de Deus, que contradiz com o caminho da justiça de Deus. E ele diz: esse mundo, ele está crucificado para mim. Eu não o desejo mais. Não há nada neste mundo que me atraia, que me seduza, porque eu estou morto para ele. Estou morto para ele. Ele não tem medo, irmãos, de tropeçar na fé. Ele não tem medo de cair. Por quê? Porque ele sabe que ele está morto para o mundo, mas ele está vivo para Cristo Jesus. Aleluia. E uma vez que ele está morto para o mundo e vivo para Cristo Jesus, ele fica em paz. Não há nada que assombre ele no mundo. Não há nada que espante ele no mundo. Ele diz para Timóteo: Timóteo, olha, todos me abandonaram. Todos viraram as costas para mim. Eu estou prestes a ser julgado. E eu vou ser morto como um sacrifício perante Deus. Mas ele termina dizendo: mas Deus está comigo. Aleluia. Mas Deus está me assistindo e me revestindo de força. Glória ao Deus. Nada no mundo põe medo em um homem que foi crucificado por meio da cruz de Cristo. Nada o espanta, nada o assola. Agora, se por um lado Paulo disse que o mundo está crucificado para ele, agora ele diz: e eu também estou crucificado para o mundo. Da mesma forma que eu não encontro mais prazer no mundo, o mundo não encontra mais nada em mim. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. É por isso que ele se gloria na obra de Cristo. É que através da obra de Cristo na cruz, ele morreu para o mundo. Ele não é mais um morto para Deus. Ele é alguém que foi vivificado, como ele disse em Efésios capítulo de número 2, por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é esse Espírito Santo que flui da cruz, que nos vivifica e nos transforma em novas criaturas. Aleluia, Jesus. E é esse o convite que nós recebemos. Não se glorie do ministério que você participa. Não se glorie do cargo que você exerce na igreja. Não se glorie do seu conhecimento. Não se glorie de onde você mora. Não se glorie do que você tem. Não se glorie do que você faz. Só se glorie em uma única coisa: na cruz de Cristo. Aleluia. Na cruz de Cristo. Aleluia. Na cruz de Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Porque foi através da cruz de Cristo que nós fomos salvos do pecado, irmãos. Glória ao teu nome, Deus. Não há glória em outros lugares a não ser na cruz. E todos os dias, irmãos, quando eu acordo, a minha consciência, ela vem me despertando todos os dias dizendo: olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e contemple a grande obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A grande obra de Deus não foi enviar maná ao deserto para o povo. A grande obra de Deus não foi ferir todos os primogênitos do Egito. A grande glória de Deus não foi enviar o dilúvio sobre a terra. A grande glória de Deus foi a cruz de Cristo. Graças a Deus. A cruz de Cristo. Tanto que o apóstolo Pedro, ele diz assim: porque ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, dentro do plano de Deus, antes que existisse o Monte Calvário, já existia no plano de Deus a cruz. E é isso que a Bíblia nos apresenta, é que a cruz, ela não é só algo realizado pelos homens, mas é algo feito
por Deus. Graças a Deus. Deus conduziu o seu cordeiro até a cruz. Deus conduziu o seu bom pastor até a cruz, para que esse bom pastor viesse a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Obrigada, Senhor. A glória nisso, a glória que flui da cruz. E só os regenerados, irmãos, conseguem enxergar as glórias que fluem da cruz. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas saíam lamentando e dizendo: olá, morreu o Nazareno, morreu o bom pregador. Mas o centurião não, ele respondeu como alguém que foi convertido. Ele olhou para a cruz e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Pedro tomou a palavra e disse: ah, mestre, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, só alguém que foi convertido por Deus mediante o seu Espírito pode olhar para Jesus e dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto ele está ali na cruz morrendo, ele está convertendo o coração do centurião que liderou a sua crucificação. E ele olha para a cruz e diz: ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E são essas as razões, irmãos, pela qual o apóstolo Paulo, ele se gloriava na cruz de Cristo. E nós não podemos deixar esta obra gloriosa de Deus, esta mensagem gloriosa da cruz de Cristo, de canto. Nós temos que exaltá-la da mesma forma que o apóstolo Paulo exaltava, glorificando na cruz de Cristo. Glória a Deus. Ele se esvaziava de si mesmo. Ele tirava as suas vestes vaidosas e dizia: não há glória em ser fariseu. Não há glória em ser hebreu de hebreu. Não há glória em pertencer à tribo de Benjamim. Não há glória em ser aluno de Gamaliel. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo que ali está plantado, ali está plantada a glória de Deus. Louvado e engrandecido. E é por meio da glória de Deus que ele vive, e é por meio da glória de Deus que o apóstolo Paulo prega, irmãos. E é esse espírito que devemos ter, de alguém que está prostrado aos pés de Cristo e olhando para a sua cruz. E Paulo diz: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Paulo pregava a mensagem da cruz e trazia escândalo, mas não só escândalo, mas também por pregar a mensagem da cruz, ele passava perseguições. Veja o que ele diz em Gálatas 5,12: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja, irmãos, ele era perseguido porque ele pregava a mensagem da cruz. E hoje os pregadores nos dias atuais são perseguidos porque não pregam a mensagem da cruz. E quando alguém que prega a mensagem da cruz os persegue, eles dizem que esses que pregam a mensagem da cruz não pregam coisa nenhuma. E eles acabam se esquecendo que todos aqueles que pregam a mensagem da cruz de Cristo padecerão perseguições. E o que é pregar a cruz de Cristo? Pregar a cruz de Cristo é falar sobre o poder de Deus, como ele disse em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação. E ele pregava e ele era perseguido por causa
da mensagem da cruz. Ele era perseguido porque ele exaltava um Cristo que se esvaziou. Ele era perseguido porque ele pregava um Cristo que não fazia acepção de pessoas e nem muito menos pedia para que as pessoas viessem a circuncidar. Paulo não dizia assim: olha, Cristo disse nos seus evangelhos para que vocês circuncidassem. Mas ele pregava dizendo: olha, Jesus pregou nos seus evangelhos que vocês viessem a carregar a cruz. Aleluia. E que é impossível ser discípulo de Cristo sem carregar a cruz. Vocês, para os judaizantes, ele dizia: vocês podem ser discípulos de Moisés através da circuncisão, mas para ser discípulo de Cristo é só através da cruz. É só através da experiência da cruz e dizer: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E essas são, irmãos, as razões que o apóstolo Paulo, ele se gloria na cruz de Cristo. E esse é o nosso desafio nessa noite. Glória ao teu nome, Deus. É levar os nossos olhos Aleluia. para o Monte Calvário, de onde veio e sempre nos virá o nosso socorro, nos nossos dias de angústias e nos nossos dias de tribulações. Amém. Amém? Graças a Deus. Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração com vocês. Bendito Deus, bendito Deus, a tua santa palavra diz, Pai, tendo pois a ousadia para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo. Eu sei, Senhor, que por meio daquela cruz o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, Senhor. Eu sei que através daquela cruz o Senhor rasgou aquele véu de alto a baixo e nos deu livre acesso até a tua santa presença. Ó Deus, assim como Paulo olhava para a tua cruz e se enxergava pregado nela, e se enxergava sendo crucificado, morto, exterminado nela, eu também, Senhor, na noite de hoje, eu olho para a cruz e é como se eu estivesse pregado juntamente com o Senhor, ao ponto de dizer: eu também já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Teu nome, Jesus. Ó Cristo vivo, que és a nossa esperança, eu te glorifico e eu me glorio nesta cruz que me remiu, nesta cruz que me comprou, nessa cruz que me substituiu, nessa cruz que se tornaste maldição em meu lugar. Eu me glorio na tua cruz, Senhor. Infinita graça, misericórdia. Ó Santo Espírito, nós te damos graças. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Louvado e engrandecido seja Deus. Mas que longe esteja de nós, irmãos, gloriar a não ser na cruz de Cristo. Porque foi através dela que nós somos salvos. Foi através dela que nós fomos atraídos. Em João capítulo 12, versículo 30, Jesus disse assim, ó: e eu, quando eu for levantado da terra na cruz, eu atrairei muitos à minha presença. E todos nós que estamos aqui devemos nos gloriar na cruz, porque através dela Cristo nos atraiu. Graças a Cristo nos trouxe para a presença gloriosa. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta foi a palavra que eu vim compartilhar com vocês. Paulo e a cruz. Um homem que deixou todas aquelas glórias que eu apresentei para se gloriar na cruz de Cristo. Que o Senhor continue abençoando vocês e os fortalecendo. Obrigado, Tiago. Obrigado,
Caio, obrigado, Jonathan, 2 grandes amigos que me acompanhou. Que Deus continue abençoando todos vocês, amém? Amém. Forte abraço.